Olá a todos, bem-vindos. No vídeo anterior falei um pouco sobre a minha tentativa falhada de jejuar por 36 horas. Neste vídeo vou falar um pouco sobre a pirâmide dos alimentos, ou, como acontece em Portugal, a roda dos alimentos. Se gostarem, primam o botão like, comentem, partilhem o vídeo. Quero partilhar esta informação convosco. Aqui está. É da Enciclopédia Britânica, seguramente uma boa fonte de informação. E eles dizem que a pirâmide dos alimentos é uma representação visual, na forma de uma pirâmide, do número ótimo de doses de alimentos que cada pessoa deve ingerir diariamente, de cada grupo básico de alimentos. A pirâmide dos alimentos surgiu inicialmente na Suécia, por volta de 1970, e foi adaptada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em 1992. Vários países em todo o mundo adaptaram versões da pirâmide dos alimentos. Alguns deles, como é o caso de Portugal, como eu referi, simplesmente dispensaram a forma de pirâmide. Independentemente da forma, estes guias têm como objetivo motivar nas pessoas um padrão diário de escolhas alimentares recomendadas, e sendo recomendadas, presumivelmente serão saudáveis. Bem, algumas palavras sobre... Desculpem-me estar a sorrir, mas este que presume-se muita coisa e depois vem-se a perceber que são disparates, mas enfim. Algumas palavras sobre as origens e evolução da pirâmide dos alimentos. É uma curiosidade aqui, uma questão importante. A pirâmide dos alimentos não teve origem em recomendações para uma alimentação equilibrada, mas sim em problemas de escassez de alimentos. Há aqui muita mais informação que é interessante ler, se tiverem curiosidade. Este tipo de referência é muito importante para muitas pessoas e justifica-se. Recentemente eu disse a um colega de trabalho que tem um pouquinho de peso a mais, que talvez fosse bom para ele evitar o pão. Ele fez pouco de mim e disse que o pão pertencia à roda dos alimentos. E ele tinha toda a razão. Enfim, brincadeiras à parte, no seguimento da atualização para 2025 a 2030 das linhas orientadoras da alimentação nos Estados Unidos, foi então criada a nova pirâmide dos alimentos, que foi disponibilizada em janeiro último, em janeiro de 2026. Eu quero que fique registado que, na minha opinião, a atual administração dos Estados Unidos, enfim, é algo bizarro. Partes desta nova pirâmide dos alimentos são a exceção que comprovam esta regra. Eu não quero abordar este assunto de forma muito detalhada, para isso seria preciso bastante mais tempo do que eu uso habitualmente nos meus vídeos. Quero apenas que fiquem curiosos e, se assim desejarem, investiguem mais sobre este assunto. Também quero mencionar apenas aqui alguns fatores cruciais. Primeiro, o alerta em relação aos alimentos processados. Eu considero que é um alerta importantíssimo. Por favor, parem de comer margarinas. Obrigado, Cláudia, por me ter salvo dessa calamidade. E também os óleos de sementes, apenas para referir dois
alimentos que são consumidos por muita gente e com frequência. Alimentos, claro, que são muito processados e que são muito consumidos em todo o mundo, infelizmente. É claro, tenho também que voltar a falar do pão. O pão atualmente é um alimento muito industrializado e esqueçam o pão integral, isso é um disparate. O pão é feito de farinha, portanto, algo moído, não há ali nada de integral. E é preciso não esquecer, muitos suplementos também são alimentos altamente industrializados e processados, cujo consumo talvez devêssemos moderar ou até erradicar em absoluto da nossa alimentação. O whey protein é um bom exemplo, não apenas porque muitas vezes tem mais açúcar do que devia, mas também porque é muito processado, é um produto muito processado e é intensamente promovido por uma indústria desejosa de enriquecer. Outra importante alteração que está visível nesta nova pirâmide dos alimentos é o facto de as gorduras saudáveis terem um papel mais adequado. Eu penso que este assunto ainda não está suficientemente realçado, mas ver que o azeite, os abacates e a carne de vaca estão mais perto dos seus devidos lugares é, na minha opinião, um claro passo em frente. A seguir poderão ver algumas imagens da minha sessão de treino com pesos. Aqui está ela. No último vídeo que fiz, em que incluí imagens de uma sessão de treino com pesos, eu incluí imagens da minha última sessão antes de férias. Como eu na altura prometi, neste vídeo incluo imagens de uma das minhas primeiras sessões de treino com pesos depois das férias. Esta, por acaso, foi no último dia do ano 2025. Se virem os dois vídeos que eu agora referi, ficarão claramente a perceber que há grandes diferenças entre um e outro. Estas são imagens de uma sessão de treino de corpo inteiro, em que uso pesos leves, mesmo para mim, que uso quase sempre pesos leves, mas estes são ainda mais leves. Como expliquei em um dos meus vídeos mais recentes, é muito importante ter cuidado com a forma como voltamos à nossa atividade física habitual depois de um período longo de pausa, particularmente se durante essa pausa não só mudamos a nossa atividade física, mas também a nossa alimentação e passamos por diferentes fusos horários. Nas primeiras 2 semanas fiz 4 sessões de treino de corpo inteiro por semana, cada uma com 3 repetições de 3 circuitos diferentes, cada um com 4 exercícios diferentes em cada sessão. Um circuito para os grupos musculares grandes, outro para os pequenos e um para o core. Cada sessão incluiu também alongamentos e, imprescindível para mim, corridinha ligeira na passadeira, posteira, para os amigos do Brasil. O próximo vídeo com imagens de uma sessão de treino com pesos
eu vou mostrar o que fiz nas 2 semanas seguintes. Após as quais voltei à minha rotina. Estas imagens que estão a ver, claro, é o primeiro circuito em que o alvo são os grandes grupos musculares. Peito, pernas, ombros, costas. Este exercício, tipo pull-ups, ou elevações. Também foi de manhã cedo. As minhas sessões de treino são sempre de manhã cedo, ainda em jejum. Habituei-me a isto de tal maneira que, se tiver que fazer de maneira diferente, não gosto. Este exercício para bíceps. E mais um para gêmeo, ou panturrilhas. E estas já são imagens do circuito com exercícios para o core. Abdominais, lombares, oblíquos. Durante este período, nestas sessões de treino, eu usei pesos leves, mas também fiz períodos de descanso muito curtos e muito poucos,
praticamente, como podem ver, não, entre cada movimento não faço, entre cada exercício não faço pausa. As pausas que faço ou que fiz nestas sessões de treino foram praticamente só para beber água entre repetições de cada circuito. Esta é a forma que eu tenho, com a longa experiência que já tenho, depois de já ter feito muitas coisas diferentes. Esta é a minha maneira, é a maneira como me sinto bem, como o meu corpo reage bem a esta situação de parar durante algum tempo e depois retomar. E é muito importante perceber também que há aqui um outro fator que é decisivo, que é o facto de eu conjugar, combinar exercícios com pesos com ténis. O que não é, nem sempre é straightforward, nem sempre é uma coisa simples. Seria muito mais simples dedicar apenas a fazer exercícios com pesos, mas enfim, requer cuidado para não entrar em overtraining, enfim, também para não ter lesões. Este período de readaptação, em particular com a idade que já tenho, é muito importante. E nunca é demais referir que eu me nego determinantemente a consumir qualquer tipo de droga para melhorar a performance. Isso para mim nem sequer é uma possibilidade. Portanto, eu não falo sobre isso apenas para que fique claro e para que se compreenda também melhor o tipo de atividade que eu tenho e as suas características. E obviamente é algo que digo olhos nos olhos a quem quer que seja, queira ter uma atividade física saudável, contribua para a sua saúde e longevidade, não deve, não pode consumir esse tipo de substância. Aqui já são imagens da parte de alongamentos. Durante este período de regresso à atividade física habitual, esta sessão, ou esta parte da sessão em que me dedico aos alongamentos, é talvez aquela que me faz sentir melhor. Mais contribui para
para que eu me sinta evoluir, ficar mais preparado para aumentar a dificuldade e a exigência nas sessões de treino, seja com pesos, seja de ténis. Neste exercício tenho muito mais dificuldades em fazer o movimento do lado esquerdo do que do lado direito. Aí está. No próximo vídeo vou falar um pouco sobre o caso Peter Attia / Fecheiros Epstein. Agora, se gostam do que com regularidade vou publicando, subscrevam o canal e primam o sininho para receberem todas as notificações. Até breve.